Bom dia! É dia 31 de dezembro de 2022, o último dia do ano. E nós estamos enfrentando um outro ano novo. E isso é tão animador porque nós temos uma outra carta do irmão Joseph Branham, do Tabernáculo Branham, a partir de Jeffersonville, Indiana. Aqui está o irmão Joseph Branham. Querida noiva que vai para a terra prometida. O que vai acontecer neste ano novo? A noiva preparou-se ela mesma ao permanecer com a palavra. Nós tomamos a comunhão, nós aplicamos o sinal em nossas casas e selamos-nos com a verdadeira palavra vindicada. Nós não nos comprometemos, mas nós mantivemos-nos virgens para com a verdadeira voz de Deus. Que tempo glorioso estamos nós a viver. Esse é um tempo que todos os profetas ansiavam ver. Esta mesmíssima hora, nós sabemos por natureza que a igreja está preparando-se para partir. As últimas horas de encerramento estão se aproximando. E nós estamos entrando rapidamente na eternidade. Nós devemos nos manter na linha e manter o nosso olho no caminho provido por Deus para o nosso dia, a sua palavra, o seu profeta, aquele que é a palavra do nosso dia. Como é que ele trouxe Cristo aqui? Pela palavra dos profetas. Será que é isso mesmo? Como é que ele trará sua noiva aqui? Pela palavra dos profetas. O que pode ser feito? O que é que está para ser feito? Ele disse-nos aquilo que nós devemos fazer, consultar o profeta. E a Bíblia, onde nós não podemos acrescentar ou tirar dela. Se nós o fizermos, então Deus retira-nos do livro da vida. A hora está muito avançada. Nós devemos estar em sua vontade perfeita para sermos sua noiva. Nós nunca queremos fazer um serviço a Deus sem que seja a vontade dele. Não importa quão bom o mesmo pareça, Deus fez uma promessa de como ele faria isso hoje. Deus disse aquilo aqui mesmo em sua palavra, em como ele faria aquilo. Como é que ele tirará sua noiva pela palavra? Não por um novo carrinho, não por alguma ideia de um teólogo, mas de acordo com a palavra dele, ele irá identificá-la. Não ponha nenhuma coisa nela ou tire uma coisa dela agora. Deixe-na do jeito que ela está, entendem? Para algumas pessoas, isso pode ser tão confuso, sendo que há tantos profetas ungidos dizendo qual é a vontade do Senhor para hoje. Eles dizem: é errado tocar as fitas dentro da igreja. O irmão Branham nunca disse isso. Os ministros são mais importantes agora. E que aquele é o caminho provido por Deus para hoje. Permaneçam com vosso pastor. Portanto, está tudo bem em ouvir as fitas, porém não dentro da igreja? Nós não devemos crer em toda a palavra que está nas fitas? Será que apenas aquilo que o Espírito Santo nos diz que é e que não é a palavra? Ouvir os ministros vai aperfeiçoar a noiva? Se eu não permanecer com meu pastor, será que eu não posso ser a noiva? Se eu somente tocar as fitas, será que eu estou fora da vontade perfeita de Deus? Todo crente quer fazer aquilo que é correto e estar na vontade perfeita de Deus. Ninguém quer cometer erros ou estar em sua vontade permissiva. Tem de haver uma forma correta e justa. Quais são os ministros que nós devemos ouvir? Todos eles? Será que nós devemos verificar aquilo que eles dizem ser a palavra quando nós regressamos para casa ao ouvir as fitas? Ou será que nós devemos apenas crer na palavra deles, no que tange isto? Então, qual é o absoluto? A palavra do nosso pastor? Ou aquilo que o irmão Branham disse nas fitas? Eles devem pregar a palavra. Amém?
Eles devem manter a palavra diante das pessoas. Amém. Mas eles não devem tomar o lugar do profeta de Deus. Eles não são mais importantes do que a voz vindicada de Deus. Eles podem somente dizer aquilo que está nas fitas. Aquilo é o absoluto da noiva. Aí estão as vossas 5 obrigações. Isto tem de ser assim. O tempo dele, a estação dele, o período que ele disse que aquilo aconteceria e o homem que ele escolheu. E isto deve vir ao profeta. E o profeta deve ser um profeta vindicado. Eu não estou tentando condenar os ministros ou dizer que eles não têm um lugar. Que Deus me livre. Eu estou apenas dizendo que tocar a voz de Deus que está nas fitas para as pessoas é a coisa mais importante que o ministro deve fazer. Qualquer coisa que eu disser, ou que um ministro disser, ou que até mesmo um membro leigo disser, ele deve ser, palavra por palavra, aquilo que o profeta de Deus disse. Eu detesto que vocês estejam zangados contra mim e que vocês pensem que eu estou contra o vosso pastor. Não é isto que está em meu coração. Eu só quero que a noiva se una com a única coisa na qual nós podemos nos unir. Esta mensagem. Num tempo de grande divisão, de confusão e de divergências no meio das pessoas, eu creio que esta mensagem que nós ouviremos no domingo é uma das mensagens mais importantes para o nosso dia. Abramos os nossos corações e entendamos aquilo que Deus está dizendo para a igreja, para as pessoas nas fitas e para as pessoas em transmissão em todas as nações. Antes de nós podermos entrar na terra prometida, há algo que nós devemos fazer. A voz de Deus quer que nós escutemos com muita atenção e que nós não falhemos de compreender aquilo que Ele está dizendo. Ele disse, tal como quando Moisés estava falando com Israel, depois de ele ter sido confirmado por Deus e pela coluna de fogo, e que ele sabia que ele foi provado que ele era o servo de Deus para fazê-lo sair. Mas antes de eles irem para a terra, ele disse-lhes, eu convoco o céu e a terra para testemunharem contra vocês, para que vocês não acrescentem uma coisa naquilo que eu disse, nem tirem uma palavra daquilo. Assim também digo eu no nome de Jesus Cristo, que vocês não acrescentem uma coisa, não tirem, não coloquem as vossas próprias ideias nela, que vocês somente digam aquilo que está dito naquelas fitas, que vocês apenas façam exatamente aquilo que o Senhor Deus ordenou fazer, não acrescentem nela. Este é o nosso Senhor Deus ordenando-nos de que nós podemos somente dizer aquilo que está dito nas fitas. Nós não podemos acrescentar ou tirar, colocar as nossas ideias, os nossos pensamentos ou a nossa interpretação nela. Somente dizer aquilo que está dito nas fitas. Se vocês creem que estas palavras faladas pelo profeta vindicado de Deus são verdadeiras, então como é que apertar o play não pode ser a coisa mais importante que a noiva pode fazer? Como é que ele o identificou quando ele veio? Através de um homem com o espírito de Elias nele, vindo do deserto. Como é que ele identificará sua noiva? Ele prometeu em Malaquias 4 a mesma coisa, antes de ele destruir a terra, assim como foi nos dias de Sodoma. Querida noiva da terra prometida, vocês têm a verdadeira revelação. Vocês estão na vontade perfeita de Deus. Vocês já reconheceram quem vocês são.
Vocês estão no programa de Deus ao apertar o play. Vocês são a palavra. Vocês são parte do noivo. Glória! Que maneira de começar o ano novo. A noiva unida. Seguindo a ordem de Deus ao apertar o play. Venham, preparem-se para o arrebatamento conosco no domingo às 12 horas em ponto, horário de Jeffersonville, enquanto nós ouvirmos, tentando fazer um serviço a Deus sem que seja a vontade de Deus, do dia 18 de julho de 1965, de manhã. Irmão Joseph Branham. Escrituras para ler. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1 até 4. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 25 e 26. 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 15. Salmos, capítulo 22. São Marcos, capítulo 7, versículo 7. Joel, capítulo 2, versículo 28. Amós, capítulo 3, versículo 7. Malaquias, capítulo 3. São Mateus, capítulo 11, versículo 1 a 15. E 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Isto conclui a carta do irmão Joseph Branham, do Tabernáculo Branham. E até o próximo ano, que Deus vos abençoe e shalom. www.branhamtabernacle.org